Quando, por exemplo, eu trago alguma informação, outras pessoas também falam sobre, por exemplo, o uso de alguns termos na atualidade, sempre vai ter pessoas no comentário que vão falar assim, mas esse termo, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, significava uma coisa. Porque a origem do termo em latim, ou grego, qualquer coisa, tem esse sentido, então não faz sentido hoje discutir isso, porque na origem não tinha essa ideia. E aí, eu sempre falo assim, não é menosprezar os colegas que se dedicam, se debruçam sobre a linguística histórica, não é isso. Mas, no meu ponto de vista sociolinguístico, a ideia é a seguinte, você só trazer uma linha do tempo baseada em alguns artigos, pesquisa, investigação, de documentos, etc., para falar sobre o uso atual daquela palavra não faz diferença nenhuma. Aliás, nem precisava. É quase como uma curiosidade, vamos dizer assim. Não importa onde veio a palavra, qual era o seu sentido na origem, a gente vai ver muitas palavras gregas ou latinas que não tinha nada a ver com o que se usa hoje e porque realmente não tem importância e relevância para estudar como a sociedade atual usa esse termo. O próximo assunto que a gente vai começar a falar agora é o comentário do Fernando Andrade, que diz assim, olha, sobre esse vídeo, tudo que eu errei sobre a origem do galego, nessa live, na verdade, que achei super legal de fazer, na verdade. E aí ele diz assim, recomendo o canal Alts Duo e o vídeo Coisas que Portugal tem que aprender com o Brasil. Eu pensei, bom, coisas que Portugal tem que aprender com o Brasil, num contexto de língua, deve ser um vídeo sobre características linguísticas, ou como Portugal, talvez, a gente estava falando aqui, talvez tenha que, possa talvez se inspirar no pioneirismo brasileiro em relação à ciência da linguagem, etc. Fiquei curioso para saber, então, um pouco mais sobre isso, e o que a gente vai fazer hoje é reagir a esse vídeo. Não é muito longo, tá? Esse vídeo aqui do canal, chamado Altsdu, foi a recomendação do Fernando, que também tá sempre por aqui, eu sempre vejo o nome dele, do Fernando, por aí, falando sobre coisas que Portugal tem a aprender com o Brasil. Vamos ver em que pontos a gente pode adicionar, acrescentar, em relação principalmente à língua, é claro, mas não sei se é só sobre a língua aqui, vamos descobrir agora, né? Muito possivelmente o vídeo de hoje vai afetar alguns corações aí desse lado, infelizmente. Mas assim, eu hoje trago uma resposta muito clara do que é que Portugal tem a aprender com o Brasil. E bom, uma das coisas que todo europeu, em modo geral, tem que entender é que essa coisa de primeiro mundo foram eles próprios que se autoclassificaram. E é só vocês notarem, é só vocês analisarem. Se vocês tirarem todos os recursos, as colonizações de todos os países da Europa, o que é que resta? Não sobra nada. Não sobra nada da Europa e eu não estou a falar só de Portugal. Todos os países que colonizaram outros países conseguiram desenvolver estruturas graças à colonização. Tirem o turismo deles para ver se eles sobrevivem. Queria ver como é que iria funcionar. Muita gente que não gosta do turista, né? Mal ele sabe, mal tem noção de quanto são valiosos no seu país. Esse primeiro ponto não tem a ver com a língua necessariamente, mas pode suscitar um ponto que a gente... que às vezes aparece quando a gente fala sobre língua portuguesa, ou termos novos, modas lexicais, etc. Ela diz aqui sobre essa ideia dos países desenvolvidos, né? É um tema que eu gosto pra caramba, e é muito interessante pensar justamente sobre essa própria denominação de países desenvolvidos, países em desenvolvimento, ou antes era subdesenvolvidos, mas depois passou por uma adequação, dizendo que países em desenvolvimento, ou países industriais, tardia, ou industrialização tardia, enfim, várias denominações para separar aqueles países que, como ela disse aqui, que parece uma visão meio óbvia para quem é brasileiro, para quem já participa, vamos dizer assim, desse terceiro mundo que eles classificam, essa ideia de que os países do centro do capitalismo, ali da Europa e dos Estados Unidos, eles se beneficiam ou criam essas grandes estruturas de segurança social por conta dos processos de acumulação primitiva de capitais que veio com a colonização. Então, o processo de acumulação que permitiu que eles criassem essa segurança social, essa ideia de uma vida confortável, ou segurança, por exemplo, que a gente vê em vários países europeus, que é a maior desculpa para nós países, vamos dizer assim, em desenvolvimento, ou industrialização tardia, qualquer coisa assim, nós buscamos porque, justamente enquanto eles usavam o dinheiro, os benefícios da exploração para poder construir essa ideia de estado de bem-estar nos seus próprios países, nossos países sucumbem até hoje à violência urbana, por exemplo, e à falta de organização governamental, ou um rebaixismo em relação aos interesses nacionais, em comparação à influência estrangeira, e tudo isso graças à colonização. Não tem a ver com a língua diretamente, mas o que eu acho que reflete na língua, por exemplo, é o que eu falo sobre a nossa atitude linguística em relação a alguns termos. Então, por exemplo, alguns dizem, mas termos como terceiro mundo, ou como país desenvolvido já está cristalizado, então se eu digo isso, é só para usar uma referência que as pessoas já conhecem. Eu digo que sim, com certeza, mudar esse termo para um outro termo não vai mudar algo na prática, assim, não vai mudar a nossa relação
posição e situação no mundo, a nossa forma de estar no mundo. Mas o que eu acho que pode contribuir, por exemplo, ou o que eu acho que o léxico acaba fazendo é refletindo uma atitude. Se a gente só mudar o léxico, não vai mudar nada. Se só mudar as palavras que a gente usa, realmente não impacta nada. Mas o que eu acho que acontece é, com a mudança de postura, com a conscientização dos processos históricos e como a gente pode ser agente ativo nesse processo histórico atual e tentar mudar os caminhos da nossa história, isso vai refletir, por exemplo, numa atitude linguística. Eu sempre falo aqui sobre como a língua ela reflete esses momentos de mudança. Eu já falei sobre vários movimentos sociais que refletiram na mudança de termos, como, por exemplo, o movimento negro, década de 50 e 60 nos Estados Unidos, mudando ali o termo de negro para black, no sentido mais que as pessoas viam, o termo que as pessoas usavam para se referir às comunidades negras, por exemplo, nos Estados Unidos. Esse tipo de movimento, esse tipo de turbulência social ou de mudança de postura pode refletir também na mudança na postura linguística. Então, quando a gente fala, por exemplo, estadunidense e não americano, não é só uma mudança de enfeite, vamos dizer assim, é uma espelhar na língua uma mudança de postura em relação à própria forma de se perceber dentro do continente, percebendo que americanos também são aqueles outros países ou territórios que não estão dentro do que a gente entende como Estados Unidos da América, percebam? E aí algumas pessoas vão dar argumentos históricos, que eu já, aliás, sempre fico bem incomodado quando a pessoa chega com argumentos puramente históricos, ou linguísticos históricos, assim, para poder argumentar contra a mudança de um termo ou uso de um termo na atualidade. Isso é uma coisa que eu já queria falar há algum tempo e eu vou aproveitar essa deixa para falar sobre isso. Quando, por exemplo, eu trago alguma informação, ou outras pessoas também falam sobre, por exemplo, o uso de alguns termos na atualidade, sempre vai ter pessoas no comentário que vão falar assim, mas esse termo, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, significava uma coisa. Porque a origem do termo em latim, ou grego, qualquer coisa, tem esse sentido, então não faz sentido hoje discutir isso, porque na origem não tinha essa ideia. E aí, eu sempre falo assim, não é menosprezar os colegas que se dedicam, se debruçam sobre a linguística histórica, não é isso. Mas, no meu ponto de vista sociolinguístico, a ideia é a seguinte, você só trazer um apanhado ou uma linha do tempo baseada em alguns artigos, pesquisa, investigação, de documentos, etc., para falar sobre o uso atual daquela palavra não faz diferença nenhuma. Aliás, nem precisava. É quase como uma curiosidade, vamos dizer assim. Porque, na verdade, não importa onde vem a língua, a palavra, não importa de onde vem, qual era o seu sentido na origem, a gente vai ver muitas palavras gregas ou latinas que não tinha nada a ver com o que se usa hoje e porque realmente não tem importância e relevância para estudar como a sociedade atual usa esse termo. A gente pode fazer para perceber, assim, como foi o caminho histórico, que caminhos pode ter tomado, como isso reflete as mudanças sociais. Perfeito. Mas simplesmente, como acontece com algumas pessoas aqui nos comentários, trazer assim um argumento ou um texto enorme, com copia e cola de um caminho, uma linha histórica de como a palavra mudou do grego, ou qual era o sentido original, não faz sentido nenhum para nossa discussão. Então, dizer, por exemplo, uma discussão que sempre está nos comentários é que americano tem a ver com Estados Unidos da América e os outros países não, os outros países têm outros termos regionais ou outras palavras do próprio país, ou o gentílico do país, por exemplo, Estados Unidos do México tem México, então eu posso falar mexicano ao invés de falar, estadunidenses, por exemplo, do México, nesse caso. Eu entendo todos esses motivos, aliás, eu com certeza já deparei com esses motivos, mas o que eu falo é assim, trazer puramente uma linha temporal, explicando o porquê que se usa uma palavra, é completamente inócuo para a nossa discussão, não faz diferença para a nossa discussão. A discussão é como a nossa postura, a nossa mudança de atitude pode refletir na forma que a gente fala, ou seja, se eu tô falando, por exemplo, estadunidense ou americano, ou qualquer coisa desse gênero, ou, por exemplo, não falar países desenvolvidos, ou países europeus, países do centro do capitalismo, qualquer coisa assim, eu tô refletindo uma postura que eu tenho em relação ao meu existir no mundo, a posição do meu país no mundo, a posição do que eu entendo como a relação entre os países, dominância, etc., no mundo. Então, a língua vai fazer esse papel de, vamos dizer assim, deixar clara a minha posição, o meu posicionamento, perceba? Então, quando as pessoas vêm com essa ideia de, mas você tá falando isso, e originalmente não faz sentido nenhum falar sobre isso, eu sempre digo, mas, gente, a origem histórica da palavra, ou do termo, da expressão, não é tão relevante para análise do uso sincrônico daquela expressão, daquela palavra, ou seja, no momento atual. Pode contribuir, pode, mas não necessariamente tem a ver e muito menos justifica ou deslegitima, por exemplo, um uso atual, um desvio do uso ou um acidente que levou a um uso alternativo ao seu original. O André disse que é muito legal também a discussão do termo gay em inglês nos Estados Unidos. Um canal chamado Sociocrônica que fala disso. Eles discutem
com base em biografias, reportagens, até mesmo nos próprios filmes. Então, por exemplo, a própria palavra gay mesmo. A palavra gay é uma palavra para falar sobre... Assim, eu nunca estudei a origem dessa palavra. O que eu sei é que era uma palavra para designar uma pessoa feliz. Era um adjetivo. He is gay. Ele é feliz, ele tá alegre, é uma pessoa que demonstra essa alegria. Não sei qual foi o caminho exato para chegar ao termo que a gente conhece hoje como sinônimo de homossexual. Não sei qual foi o caminho. Mas, percebam que assim, eu dizer, por exemplo, imagina, olha quão estúpido seria se alguém falasse assim, não, parem de falar gay para pessoas homossexuais. Gay, na verdade, originalmente, falava sobre pessoas felizes. Então, ninguém pode falar mais gay por causa disso. Percebem que é um argumento estúpido? Só que muita gente faz isso com outros argumentos que a gente traz no estudo sociolinguístico, por exemplo, falando, mas por que você está falando disso hoje, sendo que na origem era outro termo? Fala, tá bom, mas você acha... essa ideia que eu falei de não chamar mais uma pessoa homossexual de gay porque na origem não era isso razoável? Você acha que isso é uma ideia faz sentido? Claro que não. Então, por que não dá para expandir esse mesmo pensamento para outras palavras? Percebam? É isso que eu tô querendo discutir, que o Andrei complementou aqui. Não importa a origem da palavra, se, assim, ou pouco importa muito menos a origem da palavra pro estudo que a gente faz atualmente, entendeu? Pro estudo que a gente faz do uso da palavra agora. Principalmente se for um uso, assim, que já mudou há muito tempo, vamos dizer assim. O gay, se eu não me engano, no sentido de alegre ou feliz, qualquer coisa assim, se eu não me engano, ainda é bem recente, assim, acho que é coisa de ainda 100 anos atrás, não sei. Eu sei que, sei lá, década de 40, 30, ainda se tinha o uso de gay como feliz, se eu não me engano, ou alegre, ou coisa assim, né? O que adianta, quando a palavra já mudou há 300 anos, o sentido, para resgatar esse sentido para dizer, por exemplo, que hoje um uso atual, moderno dessa palavra, contemporâneo dessa palavra, não está de acordo com o que se usava originalmente. Não faz sentido nenhum. Então, realmente falar que a palavra tinha um sentido originalmente, hoje mudou, é uma declaração completamente estéril, que não contribui com a nossa discussão. E às vezes eu vejo que nos comentários algumas pessoas insistem em ficar trazendo esse argumento de originalmente era uma coisa, hoje já é outra coisa. Sim, exatamente. Essa é a premissa da qual eu parto para fazer qualquer discussão. Ou seja, que a palavra passou por mudanças como a língua assim vai passando. Essa é a premissa básica da evolução da língua, né? Das línguas. Então, tudo isso para falar que, às vezes, alguns argumentos que as pessoas trazem para falar o porquê não se pode falar uma coisa, ou porquê não faz sentido chamar de estadunidense, não americano, não muda nada, dizer desenvolvido, subdesenvolvido, terceiro mundo, primeiro mundo, claro que muda. Isso reflete uma predominância de uma visão. Então, se perceber que, por exemplo, mais brasileiros passam a não usar mais essa terminologia, pode indicar, perceba, não é que é um reflexo automático, mas pode refletir uma mudança de postura de como os próprios brasileiros se veem em relação à sua posição no mundo, sabe? Então, a mudança da palavra em si não muda tudo, mas ao mesmo tempo ela ainda tem algum sentido na ideia de mudança, no contexto de mudança de postura, percebam? Ou seja, só mudar a palavra não vai fazer tudo mudar, o mundo mudar, mas a mudança de postura no mundo provavelmente vai influenciar e refletir na própria língua, entende? Essa é a ideia. Vamos continuar aqui e ver o que mais ela traz pra gente. E isso é tão lógico. Todos esses países que colonizaram outros países, se tirarem o turismo deles, não sobra nada. E hoje em dia, como uma boa parte já está a perder os domínios e as facilidades eles ainda tinham sobre os outros países colonizados, eles agora têm que viver do turismo. Por exemplo, Portugal, da mesma forma, Portugal viveu das colónias, hoje em dia vive através do turismo que foi desenvolvido pelos recursos das colónias. Portugal, Espanha, são alguns casos, a Espanha nem tanto eu diria assim, mas Portugal é um caso de que a aplicação, o investimento do capital acumulado por meio da exploração, do colonialismo, não resultou necessariamente ao desenvolvimento industrial. Até aquela ideia do doença holandesa, ou seja, quando um recurso vem em muita abundância, normalmente a tendência é prolongar ou adiar o investimento em industrialização em outros, ou de investimento em outras áreas, que vai, por exemplo, vai aos poucos tirar a dependência desse recurso abundante. Então, os espanhóis, os portugueses exploraram ouro e prata a perder de vista, eles acabaram investindo muito pouco em outras formas de produção ou de crescimento do país que pudesse dar condições para depois, no futuro, eles virarem países industrializados como a Inglaterra ou como a França e a Alemanha, por exemplo, né? E aí, o que eles fazem hoje, ou o que se vê por aí, o que se vê muito, é usufruir do que se criou. Por exemplo, todas as igrejas que você vê por aí na Europa, né, principalmente Portugal e Espanha, católicos, né, muito católicos, muitas dessas igrejas construídas literalmente com ouro trazido das colônias, ou
com dinheiro produzido por isso, ou até mesmo com ouro literal nas paredes de Portugal e Espanha. E aí você pensa que isso hoje se reverte em turismo e faz com que Barcelona, Madrid, Lisboa, Barcelona e Madrid acho que mais que Lisboa, mas que sejam cidades mais visitadas no mundo, no caso, por conta de toda essa herança do que se foi construído durante o período de acumulação de capital no colonialismo, né? Portugal hoje, para sobreviver, ele tem sim que usar os recursos das colónias passadas, que no caso... Mas ela fala mais sobre língua mesmo. Brasil. E vamos agora falar então desses recursos. O que é que Portugal tem a aprender com o Brasil? Primeiro, atitude. A atitude que os brasileiros têm para fazer as coisas acontecer. Eu aí o vídeo sobre a Forbes. Tem muito mais brasileiro à frente. Forbes, no ranking dos bilionários e milionários da Forbes, do que português. E outra, vocês veem tantos brasileiros conectados com a tecnologia, grandes criadores de coisas que são tão funcionais e tão necessárias para os dias de hoje. Facebook, Instagram, fora outras coisas que a gente já falou em vídeos anteriores. Agora vocês veem... Essa ideia de bilionários brasileiros estarem à frente, eu acho que não significa muita coisa. Eu não diria que isso é a melhor coisa que o Brasil pode exportar, mas eu diria que é a pior coisa, porque é um tipo de pessoa que vive da riqueza da produção dos outros e aproveita a riqueza que não é gerada por eles próprios. É um bando de parasita, então não acho que faz sentido nenhum falar sobre isso. Vamos ver. Portugal, que se classifica como primeiro mundo, era para ter pessoas à frente, não? Tipo, pelo menos uma. Mas não tem nenhuma pessoa na frente. Então, assim, a Europa classifica o Brasil como terceiro mundo. Será que é mesmo assim? Gente... mas por conta dessa ideia do tipo de processo histórico que levou a uma segurança social no país, a permitir que pudesse garantir direitos básicos, apesar de Portugal ser um país pobre na Europa, mas que, em comparação aos países que foram desgraçados pelo colonialismo, a estrutura social funciona um pouco melhor, assim, em vários aspectos. Mas, exato, o direito disso aqui, ó, os bilionários são um problema, exato. Eu acho que isso, na verdade, é o pior do Brasil, é a existência desses bilionários, enquanto a maior parte da população não ganha nem 3 mil reais por mês, né? O que é muito pouco. Vivi a minha vida pra viver no Brasil. Em Portugal. Eu sei como é que é o português e agora que venho aqui para o Brasil e conheço o povo brasileiro realmente, eu vejo a diferença, eu vejo o mais próximo de mim, que, por exemplo, que é o Adriano. Gente, e quantos portugueses ainda estão a pensar? O Adriano já está lá na frente, já está a fazer acontecer, dando um jeito ou de outro. Esse tipo de coisa, fazer, o brasileiro faz acontecer, ou uma característica de qualquer pessoa do sul global, vamos dizer assim, que é a necessidade. A gente tem uma herança histórica absurda, ou uma herança histórica que se prolonga até hoje de dependência de países do centro do capitalismo, que fazem com que as coisas aqui cheguem para pouquíssimas pessoas, quase ninguém, se for pensar na população total, e para se virar nesses países a gente tem que fazer coisas que em outros países seriam pensáveis, porque já tem essa malha social, segurança social, já bem feita ou bem estruturada por conta muito da sua posição no mundo, né? Ou seja, manter os países do global dependentes deles faz com que eles possam garantir isso. E aí o brasileiro tem que fazer o que dá, como qualquer latino-americano, como qualquer africano, como qualquer, enfim, pessoa da Ásia que não foi parte do bloco capitalista e colonialista, né? Mas aí as pessoas já usam o lado de que, porque o Brasil é maior, tem mais população. Quando vos interessa, né? Quando vos interessa, quando não gostam, aí já usam a desculpa, né? Uma idiotice completa de que, o Brasil é gigante, o Brasil é enorme, tem muita gente. Aí vocês já usam, mas para falar sobre outras coisas negativas que o Brasil possa ter, já não prestam atenção a isso de que de facto o Brasil é gigante e tem muita gente aqui. Uma tremenda idiotice, gente. Por exemplo, citando a língua agora, é muito comum desprezar mesmo o tamanho do Brasil quando, por exemplo, o termo é língua portuguesa. E aí muitos portugueses ficam doídos ou ficam incomodados com a ideia de que o Brasil hoje é o polo principal da língua portuguesa. Aliás, o livro que eu tô lendo, que eu falei pra vocês, que vai sair vídeo ainda sobre ele, do Fernando Venâncio, por exemplo, ele fala em várias entrevistas, que foi famoso em alguns veículos de notícia, que o futuro da língua portuguesa é no Brasil. Na verdade, não o futuro, o presente e o futuro da língua portuguesa já é o Brasil. E aí podem dar a quantidade que for de prêmios de literatura para os escritores portugueses, que eu acho que são escritores competentes e muito bons, obviamente, mas que multimídia, vamos dizer assim, ou em meios virtuais, a presença em meios virtuais, a presença, tendências de uso da língua, as modas, vamos dizer assim, ou até os caminhos para qual acaba caminhando a língua portuguesa, é ditado predominantemente pelo Brasil, e se expressa isso quando se convém, né? Ou seja, o Brasil não é grande o suficiente para influenciar a língua quando os portugueses não querem, por exemplo, dar o braço a torcer para reconhecer que a língua portuguesa já não é mais deles. E acho que isso acaba pegando muito naquela ideia que a gente falou sobre a construção do mito da lusofonia, que faz com que os portugueses se vejam como criadores de uma língua que, na verdade, não foram eles que criaram. Foi um processo acumulativo de várias sociedades
propriedades ali, aliás, até principalmente na Galícia, né? Então, na verdade, o português, a língua portuguesa, o que se entende hoje como língua portuguesa, nasceu na Galícia, como galego, português, enfim, a gente vai falar mais sobre isso em outros vídeos, mas então assim, nem é da própria ideia da região que se entende como lusofonia, de fato, a língua portuguesa. Então, essa construção de um mito português dono da própria língua é uma falsidade, nem revisionismo, porque na verdade nem usa dados, nem usa documentos para isso. Usa uma ideia de lusofonia que nunca existiu para dizer que a língua portuguesa é deles e que eles são donos de alguma coisa, para tentar dizer que pelo menos assim, se o Brasil tem algum destaque no mundo, ou se Angola, Moçambique, qualquer país, Cabo Verde, enfim, qualquer país que fala português como língua oficial, enfim, tem algum destaque no mundo, é por conta da língua que veio dos portugueses. Então sempre tem que ter tem que representar de alguma forma essa superioridade europeia portuguesa, que já faz muito tempo que saiu das mãos deles. Como eu disse, a língua portuguesa não é dos portugueses. A língua portuguesa, eu até acho ruim falar língua portuguesa, eu até entendo quem gosta de falar língua brasileira, essa língua que nós falamos, que é muito parecida com o que eles falam lá, né, em Portugal, que é mais parecida com o que falam lá em Moçambique, em Angola, é uma língua que hoje é ditada, tem as suas tendências ditadas pelo Brasil. E isso a gente tem que reconhecer, não porque eu sou brasileiro, mas porque é uma tendência óbvia para quem tá com o olho aberto, pelo menos para os fenômenos da língua, né? E hipocrisia. De facto, sim, uma das coisas que Portugal tem a aprender com o Brasil é sobre ter atitude. E isso, gente, eu tenho credibilidade para falar porque eu vivo as duas realidades. Então, não... Eu queria que ela abordasse mais temas assim sobre a língua. Deixa eu ver se ela fala mais uma coisa sobre isso. Vamos ver. Gente, o Adriano mesmo me fala assim, que eu sou rara, que eu sou diferenciada dos outros portugueses, porque de facto um país que vive do turismo de norte a sul não é um povo carismático, um povo receptivo. Agora vocês pensem assim, como é que é possível um país que vive do turismo tem pessoas ali nos pontos mais importantes? Tá, aqui falando sobre o turismo, aqui não sei se ela tem mais coisa pra falar. Empresário que vai querer contratar uma pessoa emburrada, uma pessoa de cara bloqueada. É o tipo de característica, como eu falei, caracterização que eu acho que não é muito produtiva para nenhuma análise, assim, brasileiro é mais carismático, os europeus teriam que aprender com isso. Eu, sinceramente, não me importo muito com esse tipo de classificação subjetiva de carisma ou de felicidade, que eu acho que o que importa mais para mim são os interesses nacionais de cada país ou de cada povo, de cada nação, assim, que está fora do centro do capitalismo, ser atendido e não ter interferência nesses países. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É sobre a recepção. Tá, recepção. Muito brasileiro. Nunca vieram para o Brasil e ficam a falar com um jeito abrasileirado também, gente. Em Portugal mesmo. Nunca foi para Cabo Verde e quer falar crioulo. Querem falar igual aos angolanos, querem falar igual aos brasileiros, vestir igual aos brasileiros. E isso tudo é dentro do próprio país. Acho que essa foi a única coisa mais perto de falar da língua que ela citou, que realmente, como eu disse, falei, só reiterando agora, o Brasil tem muita influência na língua, ou na verdade a maior influência na língua portuguesa, então tudo que se produz no Brasil acaba refletindo nos outros países que falam língua portuguesa, e não porque as pessoas querem ser brasileiros ou falar como os brasileiros, mas é porque a maior referência, vamos dizer, a referência constante que eles têm de língua portuguesa acaba sendo o Brasil muitas vezes, nas músicas, nas telenovelas, nos vídeos do YouTube, então por isso acaba sendo um processo natural de influência, vamos dizer assim. Mas acho que aqui é o ponto máximo que a gente tem de coisa que pode discutir sobre a língua nesse vídeo dela. O Fernando recomendo aqui, desculpa Fernando, mas eu achei que um vídeo que não trouxe muita coisa para nossa discussão aqui. Citou algumas coisas que deu para aproveitar, uma discussão que eu já queria fazer sobre alguns temas, mas acho que sobre a língua mesmo acaba sendo uma discussão um pouco menos interessante, tá certo?